Bom, para resolver mais essa EDO, né, do tipo m, uma função m dx mais uma função n dy, eu vou verificar se ela é exata. Então, para isso, eu vou derivar a função m em relação a y, derivando em relação a y, né? Então, essa parte aqui, derivo y dá 1, mantenho o seno x é uma constante multiplicando, mantém. Tô derivando, a variável é y, né? Aqui, eu derivo y dá 1, x, cosseno x é constante multiplicando, mantém. X, cosseno x, mantém. Ok. Também vou derivar, né? Eu vou derivar a função n, que multiplica o dy, eu vou derivar em relação a x, né? Então, veja. Aqui, eu vou usar a regra do produto, porque eu tenho a variável de derivação, x, está nas duas funções aqui, né? Um produto. Então, eu derivo, vou usar a regrinha do produto, derivo, por exemplo, derivo a primeira, né? Derivo x, que dá 1, copia o seno, depois mais, copia o x e deriva seno. Derivada de seno é cosseno. Então, veja, comparando agora as duas funções, as duas derivadas, né, são exatamente iguais. São iguais, né? Significa, então, que a minha EDO, eu tenho, então, uma EDO exata. Tenho uma EDO exata. Bom, então, isso significa que existe, né? Então, existe a função, tá? Existe a função, né? Uma função U de x e y. Essa função U, né? A partir dessa função U, eu vou construir a solução da minha EDO. Bom, então, veja só. A função U, ela tem a seguinte característica, né? A seguinte propriedade. A derivada de U, né, em relação a x é exatamente a função m. Então, é exatamente y seno x mais xy cosseno x, tá? Também, a função u tem essa propriedade. A derivada de u em relação a y é a função n, ou seja, x seno x mais 1. X seno x mais 1. Pronto. Bom, então, eu preciso achar a função u, né? Então, nós vamos encontrar a função u, né? Encontrar u. Para encontrar u, eu vou usar essas duas equações aqui, né? Uma de cada vez. Então, usando essa equação aqui, olha, né? Derivada de u em relação a x igual a y seno x mais xy cosseno x, né? Eu tenho, então, a derivada de u em relação a x e quero achar u. O que eu faço? Eu integro, né? Eu vou integrar, então, dos dois lados. Integro em relação a x. Então, eu passo a integral dos dois lados, ó, integral, né? Eu integro na variável x. Aqui, como é uma soma, eu já vou integrar, então, né? Vou integrar as duas parcelas na variável x. Ok. Bom, então, eu tenho a seguinte situação. Eu tenho que
a integral da derivada de u em relação a x, na variável x, é... Aqui, como eu estou integrando na variável x, o y é constante, ele pode sair da integral. Então, vai ficar y integral de seno x dx, né? Essa aí que é uma integral imediata, ok, tá? Fica esperando, então. Vamos ver o que acontece aqui. Aqui, o y também sai, que é uma constante, né? Vai ficar só a integral de x cosseno x dx. Ok. Bom, essa integral aqui, ela não é imediata. Eu posso resolver ou por partes ou por tabulação, né? Por tabulação. Ok. Então, vamos resolver essa integral aqui. Veja, eu vou... então, eu quero calcular a integral de x cosseno x dx, né? Usando tabulação. Né? Ao invés de integrar por partes, você pode usar a tabulação. Esse caso aqui é um caso bem conveniente, né? Digamos assim, para tabulação. Como é que é? A tabulação, você escolhe, né? Aqui eu tenho um produto, tá? Uma função eu vou adotar como u e a outra colocar aqui na coluna do dever. Então, eu vou pôr na coluna do u, eu vou escolher um u aqui, e na coluna do dever, né, vou escolher uma função para ser a dever. Agora, nessa escolha, eu posso usar a palavra liat, né? A sequência das letras prioriza, então, a ordem, né, dessas letras prioriza quem eu vou chamar de u. L é logaritmo, I de inversa, A de algébrica, T de trigonométrica e E de exponencial. No caso aqui, olha, eu tenho uma algébrica, que é o x, e tenho uma trigonométrica, que é o cosseno. Bom, é claro que a algébrica está aqui, né, vem primeiro, então eu vou chamar o x de u, né, porque esse aqui é para escolher o liat. Então, o x eu vou chamar de u, e aí o que sobrou? Sobrou só o cosseno para chamar de dv. Ok. O que a gente faz aqui? Na coluninha do u, você vai derivar sucessivamente, e na coluninha do dv vai integrar. Bom, no caso aqui, como eu tenho uma algébrica, em algum momento vai zerar, né? Eu vou derivando sucessivamente, vai zerar, e aí eu paro. Então, derivada de x, derivei o x é 1, e aqui a integral de cosseno é seno, né? Então, derivei aqui, integrei aqui. Mais uma vez, derivada de 1 é 0, e a integral de seno é menos cosseno. Parei porque zerou aqui. Bom, já tenho o resultado, então. Por quê? Aqui, a sequência, eu vou fazer o seguinte, eu multiplico, né, essas diagonais aqui, certo? Associando o sinal, começa com positivo, depois negativo, né? Bom, então, eu já posso, então, afirmar que, né, essa integral aqui, olha, a integral de x cosseno x então, x seno x já é a resposta. X seno x, multiplicando aqui, ó, x vezes seno x, e aqui 1 vezes cosseno, faz jogo de sinal, tá? Vai dar positivo. Então, vai dar 1 vezes cosseno, cosseno. Menos com menos dá mais. Então, vai dar cosseno. Pronto. Eu já tenho, então, a integral. Essa integral aqui, né? Ok. Então, voltando lá na IDO, né? Então, eu já posso continuar aqui. Posso continuar aqui, então. Então, tá aqui, ó.
já que eu já tenho essa integral, já posso então derivar tudo, integrar tudo, né? A integral da derivada de u é o próprio u, né? Aqui, próprio u igual. Y mantém, né? A integral de seno é menos cosseno, né? Menos cosseno, mais y. Essa integral aqui, nós acabamos de resolver, né? Tá aqui, ó. Essa integral é x seno x mais cosseno x. Fizemos por tabulação. Ok. Pronto. Então, continuando. Então, eu tenho, né? Vamos só reescrever aqui bonitinho. Vai ficar assim, olha. Eu tenho uma cara pro u, né? Vamos multiplicar, então vai ficar menos y cosseno x. Aqui eu posso fazer distributiva, né? Distribuir o y. Então, vai ficar mais xy seno x mais y cosseno x, né? Então, veja. Olha que beleza aqui, ó. Aqui, deu pra cortar, né? Uma coisa que eu esqueci, né? Que eu vou aqui, olha, quando eu integro, claro, tem a constante de integração, mais uma constante de integração, que eu chamo de C1, né? E é claro que eu não posso esquecer que, como eu integrei na variável x, a constante de integração... Então, nesse momento, olha, o y é constante. Então, essa constante de integração, ela poderá depender de y. Eu tenho que considerar isso, né? Então, vamos botar aqui uma constante C1, né? Que a gente sabe que pode depender de y. Ok. Então, reescrevendo, eu tenho uma cara para u, né? U é xy seno x mais aquele C1, aquela constante de integração que vamos investigar agora. Bom, eu já tenho, né, uma cara para o C1, só falta uma cara para U, só falta descobrir C1. Quem é C1? Bom, em seguida, eu derivo esse U, essa equação toda, em relação a Y, né? Para depois comparar com essa informação aqui, olha, lá do início, que a parcial de U em Y é N, né? E que eu não usei ainda essa informação. Então, como aqui eu tenho parcial de U em Y, para usar ainda, então eu derivo essa aqui, U, em relação a Y. Bom, derivando em relação a Y, derivo o Y dá 1, né? X sendo X é constante, multiplicando mantém, mais, e derivo C1, vamos indicar. Ó, derivada de C1, lembrando que eu estou derivando na variável Y, ok. Né? Certo? Bom, então, agora eu vou buscar aquela informação que eu tinha, né? Lá. Eu tinha a informação, essa informação aqui. Né? Eu tinha essa informação. Eu tinha essa daqui, né? Que é parcial. Eu tinha essa. Parcial, né? De U em relação a Y é N, né? Mas lembra que o N é X seno X mais 1. Ok. Bom, então, agora eu comparo, né? Veja só, eu tenho, né? Parcial de U em Y, parcial de U em Y. Então, isso é igual a isso, né? Ou seja, isso aqui, essa parte, é igual a isso, né? Iguala-se aqui. Então, reescrevendo isso, né? Eu posso falar que então, lá, olha, é X seno X mais derivada de C1 na variável Y, né? C1 que pode depender de Y, é igual a X seno X mais 1. Ok.
Bom, então, nesse ponto, a gente sempre vai cancelar, né? Olha só, lembra que eu falo que aqui, olha, eu tenho x seno x, né? Aqui, do lado de lá também, x seno x, cancelou. Então, eu tenho só tem isso aqui, ó, derivada da constante C1, uma constante que vamos investigar se depende de y, né? Eu tenho que a derivada disso é 1, né? Bom, quem eu quero achar C1, então o que eu faço? Eu integro, né? Eu integro, veja, integro na variável y, eu integro na variável y, porque como eu tenho a derivada de C1, então eu integro para achar C1. Integro na variável y, ok? Bom, então, continuando, ó, a integral da derivada de C1 é o próprio C1, né? A integral de 1 na variável y é y, mais uma constante C2, que agora, com certeza, é uma constante numérica. Pronto. Eu, dessa forma, né, encontrei C1. E aí, o que eu faço? Né? Vou resgatar o U. Lembra que o meu objetivo, ó, era esse U, né? Olha, pega esse U, né? E vamos reescrever esse U. Olha, o nosso U é x seno x, né? Então, ó, o U é x seno x, aliás, é xy, né? Veja, vamos pegar outro aqui, ó. Vamos lá, aqui. Olha o U. O U é xy seno x mais C1. É aquele U que eu tinha lá, né? No começo. Bom, então, veja. Mas, o que acontece? C1, né? Eu tenho C1. Então, eu vou reescrever, né? U é xy seno x mais C1. Quem é C1? Y mais C2. Ok. Pronto. A gente sabe que a solução da EDO, né? A solução da EDO exata é sempre dada, tá? Pela função que você encontra ali, que é a função U, né? U igual a uma constante. Ou seja, então, a nossa função U, né? Trazendo aqui a nossa função U, ou seja, xy seno x mais y mais C2 igual a uma constante, né? É a solução da nossa EDO, certo? Que eu posso, então, deixar de uma maneira, né? Passa C2 para lá, chama tudo de K, as constantes aqui, né? Então, a solução xy seno x mais y igual a uma constante, né? É a nossa solução geral da EDO, certo?